nome é Fabiane, meu esposo Henrique. Nós somos pais do Augusto e agora da Nicole, já faz 1 ano e 7 meses. O Augusto, um menino maravilhoso, hoje tem 4 anos de idade. Nós viemos aqui de novo continuar a história que a gente já começou com o guia e fez muito bem para nós e para nossa vida, nos auxiliou muito e tem auxiliado até hoje. O Augusto, a gente foi uma gestação planejada, né? Era o nosso primeiro filho, nosso sonho, então a gente planejou a gestação. Eu fiquei sabendo da alteração do Augusto com 3 meses de gestação. A gente estava fazendo acompanhamento, né? O pré-natal, e a gente ficou sabendo que o Augusto estava tendo um acúmulo de líquido. Então foi assim que começou a nossa história, a nossa viagem. A gente viveu esse primeiro momento que eu acredito porque a gente planeja, e quando a gente planeja a gente tem uma certa... Cria uma expectativa. Uma expectativa, né? Eu digo que um rumo, eu sempre costumo dizer que a nossa viagem, o nosso rumo, o nosso destino era um. E quando a gente ficou sabendo da situação do Augusto, da alteração, o destino continuou sendo o mesmo, mas a gente acabou que nadando e conduzindo de outra forma, né? Então, assim, a gente viveu aquele momento que foi tenso no começo, foi triste, né? Eu acho que ninguém de primeiro, assim, aceita isso tranquilo, né? Porque a gente sempre quer o melhor. Quando a gente sonha com um filho, a gente pensa sempre nas partes boas. A gente não imagina, ai, como que tá isso, como que tá aquilo, ai, tá gordinho, tá crescendo, tá tudo bem. Ninguém quer saber do perímetro cefálico da criança, ninguém quer saber, né, outras particularidades. Então, assim, quando a gente ficou sabendo, foi um choque, um susto. A gente foi procurar ajuda fora, né? Fizemos uns 600 quilômetros em um dia. Rodamos a região atrás de respostas e tal, e tivemos um auxílio médico maravilhoso. O nosso obstetra assumiu a nossa gestação. Desde então, a partir daí, com que a gente foi buscar informação e a gente entrou em contato, teve contato com um profissional para auxiliar a gente começou a viver a gestação normalmente até o final. Eu tive o Augusto com 38 semanas marcada, a gente não teve nenhuma intercorrência. Nasceu um menino muito tranquilo, com 4,335 kg, 54 centímetros. Veio pronto para o que ele precisava viver. Então, a gente conversou e a gente decidiu viver e ser feliz com o que estava acontecendo. E ainda alimentando a nossa fé e com muita esperança de que isso era passageiro. Sempre tendo a certeza de que ele ia ficar bem e que a gente não ia medir esforços para que ele ficasse bem. O Augusto nasceu com um perímetro cefálico bem grande, né? Mas ele mamava no peito. Apesar dele estar naquelas condições, ele era uma criança, sempre foi uma criança muito abençoada. Então, assim, a gente marcou a cirurgia para fazer o implante da válvula, né? Ele faz o uso da válvula na cabecinha para drenar o líquido que ele tinha. Então, a gente pensava assim, tudo bem, o Augusto tem hidrocefalia, a gente vai fazer essa cirurgia da válvula, vai colocar a válvula, vai drenar e a gente vai para casa fazer o que tem que fazer e pronto, acabou. Mas, no meio do caminho, né, quando ele foi para o centro cirúrgico, quando foi fazer exame, quando colocou a válvula, a gente teve a notícia de que o Augusto tinha muito líquido e pouca massa. Então, assim, de 100% de massa encefálica, ele tinha só um filetezinho na cabeça. Muito líquido e quase nada de massa. Tanto que quando o médico foi colocar a válvula, ele não tinha onde fixar a válvula, de tanto líquido que tinha, ele acabou colocando na parte de cima e chamaram a gente para conversar. O doutor falou, olha, o Augusto é uma criança comprometida, tem muito líquido, então a expectativa de vida é pouca e se isso tudo, né, se ele aceitar bem, se não tiver rejeição da válvula, é uma criança muito comprometida, né, totalmente comprometida.
Quando ele falou isso, foi uma outra fase, um outro choque, um outro luto, um outro susto naquele dia. Naquele dia, porque depois a gente acordou e a gente conversou, a gente agradeceu a Deus e o Henrique pediu para mim: você acredita em tudo isso? Eu falei: não. Você acredita? Ele falou: não. E então a gente vem vencendo todo dia o diagnóstico dele. Desde o começo, desde aquele dia, a gente nunca teve outra expectativa e esperou outra coisa dele, a não ser essa superação que ele está tendo. A gente nunca pensou que ele fosse ser diferente, a gente sempre pensou que ele vai chegar e vai ficar uma criança normal, vai ficar uma criança boa. Ele está mostrando para que veio, assim, sabe? Veio preparado para a cirurgia, veio mudando muita questão do diagnóstico, né? Porque, assim, quando a gente tá lá e a gente recebe a notícia, qual que é o diagnóstico? Ah, o Augusto, né, tem um comprometimento, é uma criança grave. Mas é o que o médico tem para o momento. E a gente, pais de primeira viagem, como é que digere isso? Então eu falo para as mãezinhas que vão passar ou que estão passando por essa situação, é que não se apeguem em diagnóstico, porque o médico tem aquilo e ele tem que passar aquilo para o momento. Mas a gente tem um Deus que é maior, a gente tem o nosso coração de pais, que isso faz muita diferença, a gente acreditar no potencial do nosso filho. Não adianta a gente pedir para Deus e a gente não saber o que a gente quer diante dele. E a gente acreditar no melhor para ele e acreditar no potencial dele. Eu nunca tive dúvida que meu filho vai correr, vai jogar bola, que ele ia para a escolinha. Eu quero ele bem sapeca, assim, sabe? Até hoje a gente trabalha bastante isso porque ele veio mesmo para se apresentar, para fazer bonito. O Augusto, acima de tudo, ele é um milagre de Deus, né? É inexplicável não, tem explicação. A gente refez os exames do Augusto com 12 dias de vida. Na época ele fez drenagem, né, com a válvula, teve desabamento craniano, teve afundamento aqui da face, teve suspeita de cranioestenose. Cranioestenose é fechamento precoce das moleiras, né? A gente estava associando a síndrome. E isso tudo foi um turbilhão de coisas assim que a gente escutava e a gente vinha para casa rindo, porque a gente nunca acreditou nisso, sabe? A gente sempre, o médico salvou a vida do nosso filho, acompanha a nossa vida até hoje. A gente incomoda muito ele, porque ele faz parte da nossa vida e a gente agradece muito. Graças a Deus tem ele, mas a gente sempre teve muito mais em acreditar e confiança em Deus do que dá para se imaginar, assim. Então, o Augusto está assim hoje, acima de tudo, por causa de Deus. Outra situação foi o médico que colocou a mão lá, né, e fez a parte dele e salvou a vida do nosso filho. A outra situação é porque desde então, como a gente já conhece através até do guia, a gente contou a nossa história quando o Augusto tinha 1 ano e 4 meses, a gente montou um espaço infantil. A ideia veio porque na época o neuropediatra comentou com a gente que o Augusto precisava de estimulação, precisava de muitas coisas de uma criança, de um espelho bom. Uma criança com outra criança, ela é um espelho bom. E a gente precisava desses espelhos bons. Procurei a creche e tal, e não tive uma aceitação disso. Naquela época eu escutei de que a inclusão era a partir de 3 anos de idade. Mas eu pensando na evolução do meu filho, quando uma criança tem um atraso, um dia é uma eternidade. Eu esperar mais anos para começar a agir, eu achei muito tempo. Então eu fui atrás e a gente acabou que montando um espaço infantil. Na época a gente cogitou a hipótese de ter até mais filhos, né, para espelhar para ele, mas a gente não tinha condições disso. Eu tive que parar, eu trabalhei 9 anos em um comércio, eu tive que parar de trabalhar, né? Eu não tinha mais meu salário. O Henrique teve que sair do emprego dele e montar uma oficina em casa, né? Fazer bicos para ele ter disponibilidade de horário. Então a nossa vida radicalizou, mudou. Não tinha como a gente ter outro filho, porque a gente sempre planejou tudo isso para a coisa ser feliz e a gente aproveitar tudo muito isso.
Então a gente montou um espaço infantil, onde a gente recebe crianças da faixa etária de 3 meses a 5 anos de idade, onde o Augusto precisava se basear no desenvolvimento para ele copiar e evoluir. Esse espelho bom dessas crianças. Hoje, com 4 anos, a gente escuta, a gente vai nos consultórios médicos, eu me surpreendo porque a gente conta a nossa história, eles olham o Augusto, olham os exames do Augusto, abraçam a gente fica até sem entender. O médico chegou a falar assim para mim, eu pensava que tua casa era uma clínica de fisioterapia, porque ele se encantou com o nosso espaço, ele se encantou com o nosso canto, a gente tem melhorado muito, assim, e cada vez aprendendo mais. Então, assim, a gente tem crianças frequentando o espaço, fazendo bem para as mães, fazendo bem para as crianças, bem para mim que tenho um trabalho, bem para os meus filhos, que agora eu tenho uma segunda filha de 1 ano e 7 meses, que agora deu para a gente ter a nossa pequena Nicole, veio acrescentar na nossa família, trazer mais felicidade e amadurecimento para o Augusto, uma nova fase para a nossa vida. Então, assim, muito maravilhoso o desenvolvimento dele, mas teve todo esse processo. Então, o espaço atende as crianças de período manhã e tarde, a gente não faz período integral. Como a gente trabalha desenvolvimento e eu preciso ter esse tempo com o meu filho, eu também acho muito importante os pais ter esse tempo com os seus filhos. O horário de você sentar, de você almoçar junto, de você jantar junto. Então, a gente faz período manhã e período tarde. A gente tem um limite de crianças por período, é bem gostosinho. Nós somos tatinhas, cuidadoras, babá, né? Então, assim, eu vivo aqui, vivo disso, amo muito, isso me fez muito bem. Ajudou meu filho a evoluir. Ele está com 4 anos hoje e ele lê, ele escreve. O Augusto, ele fala inglês também. Então, assim, é uma coisa que brincando a gente conseguiu tudo isso. Meu filho escala no trepa-trepa, sobe a escada e escorrega no escorregador. Eu pude ter em casa um escorrega para ele, eu pude ter em casa um espaço para ele se desenvolver. Então, isso tudo fez parte da nossa vida, está fazendo parte, a gente está vivendo isso. E fez muito bem para o Augusto. Eu cheguei a escutar de um médico assim, Fábio, o espaço que vocês fizeram é como se o Augusto estivesse morando dentro de uma instituição de estímulo, de uma PAI, de uma AMOA. E quando a gente cita a PAI e a AMOA, são instituições maravilhosas. E levei, o Augusto fez terapia, né? Mas eu nunca apostei para o meu filho ele seguir na escola. Mas, assim, não por um capricho, mas por ele precisar de um espelho bom. E o espelho bom para eles é no ensino regular, é na crechezinha, é num espaço infantil onde tem crianças sem dificuldade. Para ele ter noção de postura correta, para ele ter noção de fala correta e de comportamento correto. Então, essa foi a ideia desde sempre, do espaço e para a nossa vida. Hoje a gente trabalha tudo isso com as crianças, com a Nicole e continua trabalhando com ele, que o nosso trabalho com ele é a longo prazo. Agora, então, o Augusto com 4 anos, a gente vem descobrindo muita coisa sobre a vidinha dele, né? Não que foram poucas, né? A gente só vem acrescentando, mas o Augusto começou a caminhar agora, né? Com ainda dificuldade, porque precisa passar por uma cirurgia que eu vou comentar a seguir, mas assim, ele vem caminhando porque a gente foi para São Paulo, ficamos 30 dias lá em São Paulo na clínica intensiva, fizemos um tratamento de reabilitação a curto prazo com ele. Dentro desse tratamento, junto com uma equipe multidisciplinar de físio, fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicopedagoga, psicóloga para a família, a gente estruturou uma rotina para ele, a gente estruturou novos comportamentos, tirada de alguns vícios,
fortalecimento com o TheraSuite, fizemos a plataforma com ele vibratória. Então, dentro desse tratamento de reabilitação curto prazo, a gente entrava na clínica de manhã, voltava para casa para almoçar e retornava para a clínica de novo para dar sequência no pacote todo desses 30 dias. Dentro disso, a gente teve vários... busca de vários profissionais. A gente teve um novo ortopedista, uma nova oftalmo, neurooftalmo, um novo neuro, para fazer toda uma avaliação dele, para a gente acertar todos os ponteiros, porque assim, o Augusto é uma criança única. Toda criança que vem com uma alteração, que vem com uma malformação, ela é uma criança única. Então, quando o profissional ele analisa a criança não dentro de uma fisioterapia convencional, quando eles fazem essa equipe multidisciplinar, esse conjunto todo, esse estudo da família, o estudo da rotina e os pontos negativos e muito mais os pontos positivos da criança ser trabalhado, a criança deslancha, a criança evolui. Então a gente passou por todas essas novas avaliações, descobrimos que o Augusto, desde que nasceu, tem uma alteração no pezinho, que já poderia estar correndo, graças a Deus começou a caminhar agora, mas já poderia estar muito melhor, então a gente está atrás dessa cirurgia agora, né, que ele tem um encurtamento nos tendões, uma alteração óssea, tem um ossinho, em vez de estar em pezinho, está inclinado, então a gente vai ter que fazer uma cirurgia, um procedimento de 40 dias, dessa cirurgia. O oftalmo, a gente descobriu um astigmatismo, uma hipermetropia, então tá fazendo uso de óculos, né? Agora eu posso cobrar dele uma fixação visual, né? Um contato visual diferenciado, porque até então ele tinha uma alteração comportamental e a gente não sabia que rumo tomar. Hoje em dia é muito fácil, a criança tem uma alteração comportamental, vamos medicamentar, né? Vamos atrás do medicamento, porque a criança não para, é hiperativa, é isso ou aquilo. A gente decidiu procurar novos meios e a gente está conseguindo ter muitos bons resultados. Dentro desses 30 dias, ainda a gente faltou, porque passamos por consulta, isso e aquilo, a gente conseguiu o Augusto vir para casa, ele caminhar, ele enxergar sem dificuldade. É uma nova vida para a gente, é uma nova fase para ele, né? Porque privar uma criança de seguir o seu desenvolvimento, a perda é muito grande lá no futuro. Então, o que a gente conseguir hoje é diferente do que a gente conseguir amanhã. A gente precisa resolver a situação de uma criança para ontem. Trabalhar estimulação com uma criança sem dificuldade, a gente tem que trabalhar, estimular e dar oportunidade. Uma criança que nasce com dificuldade, a gente tem que trabalhar, estudar, dar oportunidade, investir, ir atrás, não desistir, perseverar. Então, é uma coisa assim, um dia para uma mãe, para um pai que tem uma alteração em casa, uma perda, é uma eternidade. A gente não pode esperar. Então, nós e as outras mães, perseverem sempre. Foram 30 dias lá em Limeira, 30 dias de muitos ganhos e ganhos muito significativos na nossa vida, tanto na rotina diária quanto do próprio Augusto, né? Então, ele voltou caminhando, ele voltou fazendo coisas que até hoje, em todos esses anos de terapia, ele não tinha apresentado uma melhora tão boa quanto nesses 30 dias do intensivo. Então, diante disso, a gente não tinha como fazer de conta que não viu tudo isso e voltar e ficar aqui continuado da maneira que estava. Então, tendo em vista todo esse ganho, a gente decidiu passar mais tempo em Limeira. Temos um endereço perto da clínica lá para continuar o tratamento. Estamos mudando de novo toda a nossa vida em prol do melhor para ele. Vamos seguir o tratamento com ele lá, vamos seguir a reabilitação, sempre buscando o melhor para ele e o melhor para nossa família, para eu, para minha esposa, para Nicole. Não tinha como a gente fechar o olho, né? Todo mundo, mas meu Deus, mas como que foi isso, né? Vocês decidiram assim mudar, porque tem um endereço fixo lá, abrir mão, né? Ficar um tempo fora, assim, porque a gente não sabe, é um tempo indeterminado. A princípio a gente vai pegar as nossas coisas e vai ir, né? Todo mundo pergunta, não vai ser fácil, mas o que vocês vão fazer? Como é que vai ser? A gente também não tem essa resposta ainda, né? A gente sabe que Deus sempre abençoa a gente e não vai ser agora que Ele vai deixar a desejar.
Então a gente tem muita fé e acredita que tudo vai dar certo, como deu até hoje, e bola para frente. Nesses 30 dias a gente definiu, porque a gente vai fechar o olho e vamos esquecer que nada aconteceu aqui, vamos voltar embora. O Augusto precisa desse tratamento. Então a gente está apostando nisso, o que vai ser da nossa vida lá, né? O Henrique vai arrumar, já está providenciando, indo atrás de trabalhar esse período lá. A gente é um endereço perto da clínica porque eles estão dispostos a nos ajudar, uma escolinha perto da clínica porque eles estão dispostos a ir até a escola e fazer um trabalho com a psicopedagoga junto. Isso eu nunca vivi ou nunca vi alguma coisa parecida até hoje em todos os tratamentos. E olha que a gente correu muito aqui na região. Tinha dias que o Henrique ia para a região aqui de Cascavel 1h da tarde e voltava 8 horas da noite, 2, 3 vezes por semana. Então, assim, a gente correu muito. Não dá para deixar pensar que a gente não foi atrás, né? A gente tentou tudo aqui, o que a gente podia e o que a gente não podia. Agora é a hora de a gente buscar esse novo horizonte. Para a gente, é uma oportunidade para a gente ir para o Augusto, né? A gente ser feliz não tem preço. O que vai acontecer daqui para frente, Deus sempre teve no nosso comando e no caminho. Ele sempre tem as escolhas melhores para a gente, né? O espaço vai continuar, então. Tem uma mãe maravilhosa. Eu pedi muito a Deus, assim, para ver o que a gente ia fazer então, né? Porque abrir mão também dessa estrutura, desse cantinho gostoso, da nossa rotina aqui também, não é fácil, dói. A gente pesa muito em deixar também, né? A gente abre mão da família, a gente abre mão disso tudo que a gente construiu ao longo tempo. Então, assim, a gente tem uma mãe que vai conduzir tudo isso. Apareceu uma mãe maravilhosa, uma pessoa que eu pedi para Deus veio. Ela vai dar sequência em toda a atividade aqui, do jeitinho que tá, né? Nós vamos voltar novamente para Limeira logo, porque eu não queria nem ter vindo embora, porque o Augusto acaba que regredindo, deixando de estar lá. Então a gente precisava, depois desses 30 dias, continuar com a manutenção, fazer a cirurgia, voltar à manutenção de novo, e novo intensivo de novo para ele adquirir toda essa força, não perder isso no meio do caminho, porque a gente fazer uma academia e parar, a gente perde com isso. E é a mesma situação do Augusto, tanto na parte comportamental, quanto na parte corporal, na parte de linguagem, visual. A gente já tem retorno com a neurooftalmo em 60 dias, então assim, é muita coisa que a gente precisa estar lá. Então a gente precisa estar lá. Ser pai do Augusto, a gente soube desde o começo, quando a gente descobriu a alteração, que não seria fácil. A gente sempre lutou, sempre buscou tudo o melhor para ele, mas eu acho que agora que a gente está realmente vendo, colhendo todos esses frutos que a gente buscou durante todo esse tempo. Então daqui para frente o Augusto só tem a melhorar. Ele é uma criança muito, muito especial. A gente sempre buscou o melhor para ele e realmente ele está retornando tudo isso de melhor para a gente. É difícil falar assim sem se emocionar, porque era do jeitinho que ele tá que a gente sempre sonhou que fosse. Ele surpreende, mostrou para nossa família, para nós, que não existe dificuldade, não existe diagnóstico. Hoje, eu olhando para o Augusto assim, eu fico imaginando se ele fosse diferente, se seria tão mágico. A gente aproveitou cada momento, tanto das dificuldades quanto dos ganhos de agora, numa intensidade. E a gente vem sendo feliz assim, sabe? Peleia, é luta, mas a gente vem sendo feliz o tempo todo. A gente passa pela parte burocrática, a gente passa pela parte financeira, né? A gente passa
pelo apego, a gente, né, tem que abrir mão de muita coisa, mas a gente abre mão e ainda fica feliz, porque a gente vê que ele está evoluindo, que ele está bem e que a nossa família, a gente tem o que a gente precisa ter, né, que é o amor, a vontade, acreditar em Deus, a nossa família estruturada. Então, assim, eu acredito que ele faz parte de tudo isso. Será que seria assim, juntinho sempre, vencendo sempre? Será que a gente ia estar tão bem assim? Então, isso tudo fez muito bem pra gente, né? A gente tem que agradecer muito a todo mundo que nesse caminho vem colaborando com a gente. A gente tem um grupo de mães especiais, a minha mãe, né, que se dedica e socorre a gente o tempo inteiro. Tem a comunidade luterana que nos acolhe aqui, a gente já participa da comunidade luterana lá em Limeira. Eles acolheram a gente assim de uma forma, sabe? Então a gente tá abrindo mão aqui de muita coisa, mas a gente já tem muita coisa lá, sabe? E a gente já participa e já está aproveitando de tudo isso. Então eu posso dizer que hoje o diagnóstico do Augusto é de uma criança feliz e em desenvolvimento. Esse é o diagnóstico do meu filho. E da nossa família é uma família feliz em busca do melhor. Porque assim, se ele não tivesse passado pelas particularidades que passou, eu ia atrás de uma boa escola, eu ia atrás de um bom lugar para ele fazer um esporte, eu ia atrás sempre de um médico bom para atender ele. A única diferença de um pai ou de uma mãe que não passou isso é a questão do tratamento, mas a gente só quer o melhor. É por isso que a gente vai atrás e a gente não desiste, e a gente não desiste mesmo, sabe? Porque a gente ganha, a gente só tem a ganhar com isso. É uma coisa assim que já aconteceu e eu acho difícil não acontecer, porque se a gente tropeça às vezes, a gente fica bravo porque a gente tropeçou, né? Então ninguém aceita as coisas de uma maneira sem se perguntar, porque o ser humano, né, sem se questionar. Mas a gente tem o tempo de questionamento e isso logo passa, porque daí a gente já vem com a vitória, já vem com o ganho, já vem com a evolução, vem com ele respondendo bem, a família colaborando, os amigos ajudando. Então, assim, eu agradeço mais do que me questiono. Eu agradeço mais do que peço a Deus, eu agradeço muito mais, né? Porque a gente só ganhou. Eu cheguei a conversar com a minha mãe, assim, do que a gente pode reclamar? Tudo que a gente pôs a mão e a gente fez e a gente mudou nossa vida e deu certo. E não porque a gente é um espetáculo, porque Deus é maravilhoso.